Boa tarde, queridos amigos e amigas da Academia Paulista de Direito e comunidade do 247. Depois dessa bela introdução que traz as imagens do povo brasileiro reivindicando nas ruas, apresentando a sua luta pelo poder, nós vamos hoje apresentar o 18º programa da série Democracia e Direito, que visa a encontrar os caminhos que possam fazer com que o direito sempre sustente a democracia e a democracia sempre ilumine os caminhos que a justiça brasileira tem para dar ao povo brasileiro o cumprimento da promessa da Constituição de 1988, de tantos tratados internacionais de que o Brasil faz parte, que fazem com que o Brasil efetivamente seja um país da democracia. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre essa configuração do povo brasileiro, que é o tema da Constituição indígena. E eu vou receber aqui dois queridos convidados, um deles já está conosco, que é o Giva Givanildo, e também, em seguida, nós vamos conversar também com o Sassá Tupinambá. O Giva e o Sassá são dois importantes militantes da causa indígena, né? Eles têm desenvolvido um trabalho tanto de campo, na apresentação de propostas relativas à questão indígena, como também o trabalho de escrita, né? O Giva lançou um livro muito importante, a gente vai falar também um pouco sobre ele. O Sassá também tem escrito coisas muito importantes. Eles têm trabalhado não apenas com relação aos indígenas, mas com uma questão que é bastante ligada a essa, e que os indígenas são os verdadeiros protagonistas da defesa da natureza e da defesa dos biomas brasileiros, né? Dos vários biomas brasileiros. A gente vai falar um pouquinho também sobre a questão dos indígenas, não apenas no que diz respeito às suas terras, que é a grande promessa da Constituição de 1988, que é a de recuperar as terras ancestrais, né? O Brasil é uma terra indígena, mas vamos falar também sobre a realidade dos indígenas nas cidades, que em geral é muito desconhecida por todo mundo, e por que isso tudo importa para o direito e importa para a democracia. Então eu queria dar, desde logo, as boas-vindas ao meu querido amigo Giva. Olá, Giva, tudo bem? Você está falando aí da Paraíba conosco. Exatamente, Ati. Bom dia. É sempre um prazer conversar com você. Já fazia bastante tempo que a gente não se falava, a gente só fica na virtualidade, né? A gente quase fez uma atividade em conjunto em São Paulo, mas não deu certo, enfim, mas outras virão. É um prazer estar falando com você, com o público do 247, que eu acompanho diariamente, né? As minhas manhãs sempre acompanho, também já participei de alguns programas, né? Com Aquiles, com a Andréia, né? Então é sempre um prazer estar voltando, né, para esse espaço, que é muito qualificado, né? Bom dia para a audiência do 247. E é isso, eu estou à sua disposição aqui, Ati. Bom, a gente vai conversar bastante agora, né? Uma pena que a gente só tem 1 hora, mas a gente vai ter outras oportunidades também para voltar a falar sobre esses temas dos quais você tem tratado, né? E os nossos encontros só não ocorrem porque, você sabe, há muita dificuldade no Brasil cultural para entender as propostas de uma verdadeira cultura transformadora do Brasil, né? E essas propostas vocês trazem a partir da experiência que é de ser povo originário, né? Quer dizer, que ser o verdadeiro, que significa que é o povo que é o verdadeiro dono das terras do Brasil, né? E é dono também de uma cultura que foi, durante todo o período de colonização, que prossegue hoje, foi apagada, né? Apagada com violência, apagada com uma violência real e com uma violência simbólica. E eu queria começar justamente a partir daí, Giva. Por que a gente pode falar sobre a morte, o homicídio, a destruição, o assassinato da cultura originária brasileira, né? Por que a gente pode falar, portanto, do epistemicídio, quer dizer, a morte do conhecimento, da cultura, da contribuição, efetivamente, dos povos originários no Brasil? Eu vou fazer, me permite aqui fazer uma correção, né? Que esse conceito de propriedade privada vem exatamente com quem nos nega, né?
que é o pensamento ocidental, né, que está em xeque. A gente tem acompanhado, né, todo o desdobramento, né, da geopolítica hoje, né, o quanto que esse pensamento, né, como é que a gente pode, ele está nas cordas, né, e isso é muito importante, porque é um pensamento autorreferenciado, e aí toda a estrutura do Estado, né, e da cultura, ele foi construída a partir desse pensamento, né, que só se reconhece o outro a partir do seu olhar e não reconhece outras formas de sociabilidade, não reconhece outras culturas, né? A gente tem acompanhado, eu sei que você, né, está desse lado, a 247 também está desse lado, com o que acontece hoje na Palestina, né? Que é um horror, um terror, né? Todo dia a gente acordar ouvindo as informações, vendo as informações, bem, enfim, a gente denuncia isso da forma que a gente pode, mas felizmente, né? Infelizmente, mas felizmente, o mundo, né, hoje se posiciona de uma outra forma. Mas, enfim, né, eu acho que essa é uma questão. E a outra questão, né, Tia, nos últimos tempos eu tenho discutido, me deparado bastante, né, com a discussão a respeito da memória, né, e da memória numa perspectiva um pouco diferente, né, Tia, porque a gente teve esse debate e tem esse debate, né, do direito à memória, né. Mas veja só, uma questão importante, né? Eu posso dar muitos exemplos, eu não vou dar, porque senão a gente vai perder o tempo. Mas a gente não tem, os povos indígenas não têm direito a acesso à memória, sabe, Ati? Porque as nossas memórias, elas estão, boa parte delas, elas estão em países da Europa, como Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, ou nos Estados Unidos, e elas não estão aqui. E também as memórias que nós temos aqui, elas são muito caras para acessar, muito difícil, ou tem um desconhecimento, como, por exemplo, a nossa memória que está, né, nas igrejas. Só para você ter uma ideia interessante do que isso significa, né, já no fim do século XIX, existia toda uma discussão sobre o Estado assumir os registros de nascimento, né? Mas isso não se deu lá na década de 30, com a estruturação do Estado, criação de ASP, todo aquele debate sobre a estruturação do Estado, a criação dos cartórios. Ali, timidamente, o Estado começa a fazer esses registros e a gente sabe que a maioria da população não conseguia fazer os registros, né? E a presença mais constante nas comunidades era a Igreja Católica, certo? E, veja, na década de 60, tinha 40% da população brasileira sem registro civil. 40%. E, né, foi diminuindo, claro, nas décadas posteriores, 70, 30, 80, 20. Veja, a gente não está falando de 100 anos atrás, a gente está falando de um período muito recente. E boa parte dessa população era uma população indígena, né? E aí a gente vai acompanhando, né, os processos de manipulação do Estado em relação aos indígenas, sabe, Tia? Tem um texto que eu escrevi, você conhece, a gente fez o seminário, né, em 2020, Sou Indígena, Não Sou Pardo, né, porque teve um processo de apagamento histórico, né, contra os indígenas, colocando esse conceito de cor, né, e tirando de etnia, né? Isso foi em 1891. O indígena só voltou para o censo em 1990, no censo de ou seja, nós ficamos 100 anos sem saber quem nós éramos, né? Aí tem uma série de leituras enviesadas que a gente também precisa fazer debates honestos, né? Com base na materialidade, que eu acho que muitos dos debates que acontecem em relação ao pardo, né, não tem sido feito com base na materialidade. Aí tem um grupo aí que se constituiu, que é de direita, aí cria um conceito, parditude, que, né, é o não conceito, né? E aí se debate isso, não se debate o problema central, que era o problema de apagamento dos povos indígenas. Só para você ter uma ideia, sobre isso, quando a última vez que os indígenas entraram no censo, em 1890, tinham cerca de 1.200.000 indígenas, né? Isso em 1891, aí virou pardo
E para a gente fazer uma comparação, os negros e negras era em torno de 1,5 milhão, só para a gente, né, situar com materialidade. Eu escrevi um texto sobre isso com o Sérgio Ferro, né, que a gente vai fazer nesse processo histórico, né, e só reaparece em 1990. Então, veja, esse processo de apagamento, né, tem a ver com esse processo, né, de construção de uma sociedade, né, que é autorreferenciada no pensamento e na cultura ocidental. E aí sim tem a ver com isso que você colocou, que é esse conceito da própria propriedade privada, né? Se esse conceito da propriedade privada aí coloca, né, a propriedade privada como um bem sagrado, né? Como é que então você pode afirmar que é uma propriedade, que esse território é seu território, já que existiam outros povos, mais de 2 mil povos, e a gente não tem hoje a dimensão de quantos milhões tinha, né? Tem uma pesquisa lá na Amazônia que dá conta que na Amazônia brasileira tinha 20 milhões de indígenas, e a contagem, né, que se tem dos indígenas aqui da época da invasão não dão conta dos processos de interiorização, né? E tinha muita interiorização. A gente vai ver, por exemplo, né, um vestígio muito importante e que dá forma às estradas, por exemplo, de São Paulo, que são os caminhos de Piabiru, que ligavam o Atlântico ao Pacífico, né? Então, a gente vai vendo que tem bastante equívocos, né? A gente não sabe quantos milhões, né? Naquele documentário, série, Guerras no Brasil, o Krenak fala cerca de 40 milhões, né? A gente não sabe, né? As evidências dessa pesquisa lá na Amazônia brasileira dá conta de só lá 20 milhões, né? Então, é uma população densa, uma população complexa, né? Aí tem uma questão que eu tenho colocado muito nas conversas que eu tenho tido no processo de lançamento do livro, é perguntado qual é a efetiva contribuição dos europeus para a construção, né, saudável da nossa sociedade, né? Ela não tem contribuição, porque tem um elemento que é um elemento importante. A Península Ibérica viveu 800 anos de guerra. A única tecnologia que eles trouxeram para cá foi a tecnologia de guerra. E aí, né, essa tecnologia de guerra, ela se sustenta com um pensamento que diz que o outro não existe ou só existe a partir de si, e não a partir do outro, e que existe a possibilidade, né, do respeito à alteridade. Não existe o respeito à alteridade, né? E aí toda essa estrutura ela foi sendo construída a partir daí, inclusive a Constituição de 88, né? Eu tive alguns contatos com o Dalmo Dallari, mas eu tive muito contato, né? Tenho até hoje muito contato com um orientando dele, que você deve conhecer, que é o Pedro Pusato, né? E o Pedro, conversando, e o Pedro, a tese dele, né, sobre essas questões do apagamento, enfim, e o Pedro dizia, né, olha, o Dalmo tinha uma interpretação para esses 2 artigos, né? A gente fala do Estado pluriétnico, o Dalmo tinha convicção que estava contido nos artigos o Estado pluriétnico, mas na prática ele não existe, né? Um outro processo importante é esse da afirmação, né? Da identidade, que a gente discutiu muito mal, tem discutido muito mal, né? Esses processos, né? Das identidades indígenas tem sido muito atravessado. Eu acho que o debate que existe é um debate desonesto, né? Por exemplo, a presença dos indígenas na cidade é um debate absolutamente desonesto, né? Porque se a gente vai ver a conformação, a criação das cidades, todas elas foram constituídas em aglomerados indígenas, né? Seja missões, seja aldeamento, o que quer que seja, né? Esses tempos atrás eu ajudei uma pessoa, né, assessorando a fazer um projeto de documentário para a cidade dela, e aí ela me falou, olha, a minha cidade começou em 1800. Eu falei, mas você tem certeza?
Ela falou, não, começou em 1800, quando chegou os italianos, não sei o quê. Aí eu falei, bora dar uma pesquisada? Aí fomos dar uma pesquisada, né? Aí tem registro de aldeamento de 1500, 1545, né? Que é os primeiros registros de aldeamento, né? Então, veja, você vai apagando isso, você vai dizendo que não existe, os indígenas só existem naquilo que o colonizador, né, que o capitalismo estabeleceu. E estabeleceu também, né, de uma forma mentirosa, né, porque a gente está vendo aí, e aí eu vou dizer a situação dos Yanomamis, que na década de 90 estava demarcado, né, homologado, enfim, e a gente vê todos esses absurdos que estão acontecendo, que é essa invasão do garimpo, enfim. E aí tem a concepção do capitalismo, né, que o seu processo de reprodução é o processo de exploração permanente. Aí isso, né, o Marx vai discutir, a Rosa Luxemburgo vai discutir, que é o processo de exploração permanente na acumulação, no processo de acumulação primitiva, né? Então, ou seja, esses territórios não estão protegidos, né? Dentro dessa lógica, eles não estão protegidos, né? Então, você vê, são muitas questões que a gente também vai vendo as fragilidades do direito, né? Agora, além desses direitos, o direito que tem sido mais atacado nosso é o direito à memória. E eu, né, tenho, com o livro, né, eu tenho tido a oportunidade de circular um pouco, e aí vou vendo. Ontem eu estava, né, no Ceará, com o povo Anassé, né, eu gosto muito de ouvir os relatos, né? Vou nas aldeias, nas retomadas, para ouvir os relatos, porque são sempre muito ricos e tem os relatos são todos a partir da memória, né? E é o que nós temos, infelizmente, não a escrita, mas a oral, né? E ontem eu estava conversando com uma mais velha do território, e quando eu comecei a ouvir os relatos dela, eu falei, não, nós precisamos fazer uma entrevista, né? Isso aqui precisa ficar para os seus filhos, para os seus netos, né? Que escutem essa história rica, né? E do jeito que dá, né? Para alcançá-la, né? Porque muita coisa a gente vai perdendo, né? E aí a gente não tem, né, o direito do acesso à memória, sabe? Muitos indígenas... eu vou dar um exemplo interessante, né? Recentemente, alguém me mandou no Instagram o Dominguinhos, muito menino ali, tocando, excepcional, né? E aí eu falei para ele, olha, você sabe que o Dominguinhos é indígena? Aí a pessoa, não sabia, né? E aí eu tinha assistido há uns anos atrás um documentário, o Dominguinhos já, né, num processo avançado de envelhecimento e, portanto, né, adoecimento. Aí ele fala dos processos de deslocamento da família dele entre Pernambuco e Alagoas, né, que ele é alagoano. E aí ele dizia, olha, o Dominguinhos, ele não, o Dominguinhos dizia, meu pai vivia se deslocando, e afinal de contas, a minha mãe era índia, meu pai também era. Só que, veja, é tão pesado o etnocídio, né, que ele não reivindica o lugar dele como indígena, né? Filho de gato é gato, a gente sabe, né? E o Dominguinhos não reivindicando a identidade. Aí eu postei esse vídeo, aí o Cazé Angatu Chucuru mandou uma mensagem para mim, falou, meus pais sempre falaram, né, que Chucurus, ali de Alagoas, que o Dominguinhos era o nosso primo. É interessante isso, interessante, né? Na verdade, é um contínuo da história, né, brasileira, mas em geral dos países colonizados, né, na modernidade, que é esse contínuo de você ir apagando os povos que estão no lugar, né? Quer dizer, vai apagando para permitir a invasão, né? E essa invasão ela se dá de várias formas. Quer dizer, você tem, primeiro,
a violência pura e simples, né? Quer dizer, chegam com as armas. Você falou uma coisa importante: a Europa, ela traz uma tecnologia de guerra extremamente destrutiva, né? Quer dizer, não é a guerra que havia, por exemplo, entre os povos existentes aqui no Brasil, que tem nos relatos, né, dos viajantes, dos cronistas, porque essa guerra que era empreendida, digamos assim, entre os povos originários, era uma guerra absolutamente franca, né? Quer dizer, que as pessoas punham os seus corpos, né? E iam lá em busca exatamente da sua alteridade, né? Da sua identidade. E não em busca de território, em busca de ganhos, em busca de lucro, nada disso, né? Quer dizer, era uma outra forma de conflito. Mas esse conflito que é trazido lá da Europa para cá é um conflito devastador, porque ele é violento e, ao mesmo tempo, covarde, né? Porque são as armas da distância, né? E você vê que é interessante isso, né? Que se você vai vendo as tecnologias de guerra que são engendradas pelo norte global, elas são armas cada vez mais da distância, né? Quer dizer, não põem em jogo a própria ideia, né, de vida e morte, quer dizer, é uma coisa que eles querem afastar da visão, né? Mas isso é impossível. E, por outro lado, além da violência, também se utilizou, por exemplo, do trabalho dos chamados missionários, né? Porque o trabalho dos missionários foi justamente um trabalho de destruição cultural constante, né? Substituição de uma cultura tradicional por uma cultura imposta, né? A cultura que eles traziam consigo, que era todo mundo era obrigado a se converter. E o outro aspecto também importante é o aspecto do próprio direito, porque o direito moderno ele nasce nas terras da colonização. Não é à toa que ele nasce na Península Ibérica, né? Entre Portugal e Espanha. Porque os primeiros autores, né, do direito moderno, sobretudo direito internacional, o que eles vão procurar fazer é criar a ideia de que os índios são sujeitos de direito e, portanto, os índios são proprietários privados, né? Não apenas proprietários, né? Porque há uma distinção essa ideia de propriedade e propriedade privada, mas eles são proprietários privados das suas terras. Então, na medida em que os europeus se apropriam delas, eles podem reivindicar um título legítimo, que é o deles, dos europeus, né? E aí eles, por exemplo, quando os espanhóis se apropriam de uma terra, eles dizem para os outros povos europeus: olha, franceses, portugueses, holandeses, ingleses, essa terra é minha, então vocês não podem invadir. Quer dizer, eles usam essa ideia do sujeito de direito para tirar e dizer para os outros que agora a terra é deles, né? Então essa é a grande artimanha, digamos assim, que cria o vício do direito na modernidade, né? Eu examinei isso num texto que se chama Sobre a Alteridade para uma Crítica da Antropologia do Direito, em que eu faço uma análise de todo esse engendramento, né, da construção do direito moderno a partir da relação colonial, né, que é uma relação destrutiva. E eu acho importante esse trabalho que você está fazendo, pena que o Sassá ainda não conseguiu o acesso, né, porque é um trabalho de recuperação, né? Você está fazendo, outros estão fazendo, e é muito corajoso, né? Porque, como você falou, o Giva, tem um constrangimento cultural da pessoa se assumir como indígena, mas também tem uma violência, né? Até pouco tempo, se a pessoa dissesse eu sou indígena, ela estava sujeita a ser morta. Como hoje aqui no Brasil se mata muito indígena, né? Se mata muito, inclusive, os líderes indígenas. É uma questão séria que está, inclusive, em jogo também na Corte Interamericana de Justiça, está em jogo nas cortes internacionais esses assassinatos, essa violência constante, né? E a promessa da Constituição é a seguinte: olha, é dos indígenas as terras ancestralmente ocupadas por eles, ponto final. E aí há uma disputa constante, porque a construção do Brasil é essa construção de invasões, né? Quanto não se deve ter perdido, né, o Giva, a partir daquilo que você falou, na construção das cidades, do patrimônio histórico, da memória dos indígenas, está toda soterrada. Quando se fizeram obras enormes para construir as cidades brasileiras, quanto não se apagou nisso tudo, né?
Mas, no entanto, vocês estão aqui. Quer dizer, eu acho isso muito importante. E vocês estão aqui num momento bastante afirmativo, difícil, mas afirmativo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa recuperação da memória, né? Como é que ela se dá? Como é que se dão, inclusive, as redes entre os vários povos indígenas? A gente tem centenas de línguas diferentes, línguas constitutivas, né, que foram apagadas, que estão sendo apagadas, elas ainda se mantêm com muito esforço. Mas como é que se constrói essa rede para recuperar essa memória e tornar o indígena uma afirmação, efetivamente, que mostre a sua presença e o seu protagonismo na história brasileira? Tanta coisa para falar, né, Alfredo? Eu nem falei do epistemicídio, porque eu entendo também que o epistemicídio está em tudo aquilo que eu também trouxe de elementos, né? Porque é muita coisa mesmo, né? Eu acho que é importante, né, Alfredo, a gente reconhecer, né, primeiro o protagonismo, né, dos grupos ali da década de 70, né, que tinha o Álvaro Tucano, que tinha o Raoni, que tinha o Krenak, né, todo esse grupo que fez aquelas primeiras articulações que era para fazer a luta, né, contra a situação que estavam os povos indígenas, né, em determinado momento até fizeram algumas defesas de manutenção, por exemplo, do Estatuto do Índio, porque o que a ditadura militar queria oferecer era muito pior, né? É muito terrível assim a gente pensar determinadas coisas, né, Alfredo? Por exemplo, né, tem um texto eu estou tentando recuperar esse texto do Clóvis Moura, né, que ele dizia que o negro, com a República, o negro entrou na falsa democracia e o indígena sequer entrou nessa falsa democracia, né? Não entramos na falsa democracia, aí foi fruto do debate aí na década de 70, começo da década de 80, e que levou à mudança, né, do marco legal em relação aos indígenas e principalmente do processo de tutela. Veja só, a gente estava em tutela até pouco tempo atrás, né? Quem queria votar, por exemplo, perdia os direitos, ia perdendo as identidades. Isso historicamente, a gente vai pensar as reformas pombalinas, né, que a gente já vai ver ali, né, práticas eugenistas, né, tem até um amigo querido que defendeu a tese de doutorado dele sobre eugenia. Eu falei, olha, a eugenia começou com os povos indígenas, né? Ele falou, não, Giva, não começou, tal. Aí eu mostrei para ele as reformas pombalinas, ele falou, não, ali tem práticas eugenistas, porque o conceito nasce com racismo científico no século XIX. Então, não criar polêmica, ok, é isso, mas esse processo já estava ali, né? E o processo de controle contra nós foi muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, também, Alfredo, o nosso processo de resistência foi muito grande. Nós, hegemonicamente, até o século XVIII, éramos, né, quem resistia à invasão, né? Acho que a última grande guerra de resistência que ocorreu foi a Guerra dos Bárbaros, né, conhecida como Guerra dos Bárbaros, né, que foi aqui no Nordeste, né? Teve várias outras, enfim, que eu trato um pouco delas no meu livro, né? E esse processo, Alfredo, de afirmação da identidade, ela vem, né, nesse processo do debate sobre o direito, né, na década de 70, 80, e que culminou na Constituição, né? E só para você ter uma ideia, aqui no Nordeste, né, excetuando o Maranhão, Alfredo, tinha 18 povos, né, na década de 1980. Depois, né, no último censo, eram mais de 80 povos, né? E a gente sabe hoje que é muito mais povos, né? Que se levantaram e que tem se levantado, tem se afirmado, enfim, né? Agora eu tive, se eu não me engano, Quixelô, são os Quixelô lá em Quixeramobim, né? São os Quixelô. Eu tive em Quixadá, né? Mas eu já estive lá com os Quixelô. O cacique, né? Estava contando a história da família dele, né? O pai, o avô, foram vítimas de um massacre e eles silenciaram em relação
a etnia, né? E aí ele foi se convencendo, depois ele conhecia toda a história, conviveu com o pai, com o avô, o pai contava as histórias, e aí ele resolveu, né, há uns de 10 anos para cá, levantar o povo, né? E aí ele tentando conversar com a família dele, dizendo, a gente precisa se afirmar, tal, tudo mais. E aí ele tem 36 irmãos, chamou toda a família, comunicou, e aí a família falou, olha, se você disser que você é indígena, a gente te expulsa da família. Tal a violência, e a gente não está falando, né, Alfredo, de uma temporalidade tão, né, tão longe, né? A gente está falando aí de 30 anos, talvez, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vi tanta situação que dá forma para essas questões que a gente tá falando aqui, sabe, Alfredo? Eu conheci a Pretinha Trucá em uma viagem que eu fiz há 12 anos atrás, por vários territórios indígenas, e aí a Pretinha, isso eu gravei, tenho registrado, né? Ela falou do histórico da família dela, que elas estavam até a década de 80 em Minas Gerais, e tinha uma vida lá comum, não se reconhecia o indígena, né? E aí, depois da Constituição de 88, o pai dela recebeu um telefonema, né? E aí chama todos os filhos, acho que mais de 10 filhos, não sei. Indígena tem muitos filhos, né? Não existe aldeamento sem criança, né? Enfim, mas chama todos os filhos e aí fala, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês não sabem até hoje, né? Mas nós somos índio, né? Ainda não tinha superado esse conceito, né? E aí fala, o meu cacique ligou e nós temos que voltar para o nosso território, né? Aí eles voltam para o território Trucá. E aí eu fico pensando muito nisso, quantos pais e mães, né, que não negaram, assim como o do cacique Botucá Preta, que sabiam, né, não permitiam que falasse, a família não permitia que falasse, ou no caso da Pretinha Trucá, né, que era o pai queria afirmar a sua identidade e não conseguia por medo da violência, né? Então a gente tem muitos casos assim, sabe, Alfredo? E aí esse processo que eu identifico, né, como começa na década de 70, 80, ela vem intensificando o debate, as pessoas querendo, e muitos relatos que eu ouvi das pessoas que tinha uma certa inquietude, incompletude sobre si, porque sabia de histórias de corredores, mas nunca algo organizado, estruturado. E aí as pessoas vêm, né, fazendo o processo de resgate, de afirmação, e com isso, né, todos os resgates têm acontecido, né, da língua, né, muitas línguas, eu não sei quantas, têm sido resgatadas, né, e tem sido muito rico acompanhar tudo isso, né, a língua é algo fundamental, a gente tem aí o processo de ataque às línguas, né, também aí com registros, né, em 1750, com as reformas Pombalina, que impunham o português legalmente, em 1808, com a chegada da família portuguesa, mas no século XX tinha prefeito de São Paulo criminalizando o caipira, né, que tinha misturas de línguas africanas, do Nhangatu, enfim, né, o Cazé tem um livro que trata disso, nem tudo era italiano, né, a pobreza no fim do século XIX, começo do século XX em São Paulo, né, ele vai tratar desse processo de criminalização das línguas, né, então você afirmar a língua é algo muito importante, porque a língua também traz que compreensão do mundo que a gente tem, né, então isso é um processo, mas como você falou também, Atia, tem muita coisa que a gente perdeu porque foi soterrado, né, agora lá em Uzanassé, estava me falando, né, a liderança lá estava falando que no território que eles estão em retomada, o poceiro lá estava revirando a terra para destruir o cemitério indígena lá. Porque você sabe, né, o que significa a destruição né,
Mas a gente tem, por exemplo, riquíssimo nessa região, em outras regiões dos sertões, né, desse bioma da Caatinga, muito pintura rupestre, né? E a gente tem discutido também, de forma muito equivocada, o que são as pinturas rupestres, né? A arqueologia tem um debate, tem linhas da arqueologia que tem debates equivocados, né? A gente tem feito um esforço para preservação, né? Agora, o mês passado, esse mês, começo do mês, a gente teve o encontro dos Cariri, em Salgadinho, aqui no sertão da Paraíba, numa região que tem muitas pinturas rupestres, né, lá, e a gente teve uma conversa, né, com uma arqueóloga muito interessante, né, que debatia, né, esses vestígios importantes, né, da presença indígena, né, e aí a gente tem toda a nossa ciência, né, que está aí, né, eu lembro do meu pai que ele utilizava a coivara para a queima da cana, né? E aí eu lembro, essa história, essa conversa minha com ele foi uma história que me atravessa muito, né? Que ele disse que ia muita gente aprender com ele a queima da cana, né? E aí teve um pai com um filho, um fazendeiro lá, que foi aprender com ele a queima da cana, né? E foi uma vez, foi 2 vezes, 3 vezes. E o meu pai sempre muito, né? Eu acho que eu tenho isso dele, né? Muito disciplinado, né? Marcaram 1 hora e foram 1 hora depois, aí ele já estava fazendo outras coisas, porque, né? A vida dele, ele assumiu os compromissos e queria cumprir todos, né? E aí o pai e o filho foram, né? E aí foram botar fogo na cana, é só encontrar as botas derretidas, né? Mas que é cruel, mas que a conversa com meu pai posterior, a tia, foi muito emblemática, né? Porque o meu pai falava assim: meu filho, tem que saber ouvir o vento. O que significa ouvir o vento nessa ciência ocidental, tia? Pois é. Né? E essa ciência, tia, é riquíssima, né? Que ela foi sendo submetida, foi sendo negada. Sobretudo a questão dos remédios, né? Quer dizer, da forma como tratar a saúde, né? Quer dizer, Sim. preservar a saúde junto com a própria natureza, né? E o entendimento do corpo como sendo alguma coisa que faz parte, né? De um todo, né? Então, que precisa ser cuidado de uma forma diferente, né? O meu, falando disso, a minha mãe, a minha avó, não deixava de jeito nenhum a gente tomar antibiótico. Eu não lembro de ter tomado antibiótico na minha infância, né? E um dos sintomas que elas identificavam, por exemplo, era os dentes amarelar, ficarem fracos, né? E aí elas não permitiam. E agora, o Giva, aí de novo, né? Pena que o Sassá não está aqui para falar um pouquinho sobre a questão das ervas, né? Sim. Mas eu queria perguntar para você uma coisa que eu acho importante, que é uma característica da nossa história de colonização, lamentavelmente, né? Porque quando houve a colonização africana, isso sobretudo no século XIX para cá, quer dizer, não pensando em todo o período em que houve o comércio, né, da escravidão, etc., trágico, tudo mais, mas os europeus, eles fizeram isso por meio de vários povos que empreenderam um processo de partilha da África, né? E nessa partilha eles desenharam fronteiras diferentes daquelas que correspondiam efetivamente aos povos, às etnias, às culturas, às religiões. E aos pouquinhos eles foram então destruindo também, tentando destruir essa ligação entre esses povos e o seu passado, né? O seu passado anterior a esse processo violento colonial. E o Brasil é testemunha de um processo até um pouco mais vigoroso do que esse, né? Porque você praticamente, quer dizer, apesar de toda a luta dos povos originários, dos indígenas, para preservar o seu território, você tem as constantes invasões
e a busca, sobretudo, de anular essa ideia de território indígena, né? É como se a terra fosse nua e crua e tivesse à disposição de quem chegasse, né? E aí, aos pouquinhos, eles vão fazendo isso. E eles vão acabando com a ideia. É interessante isso, que culturalmente, se perguntar para as pessoas, a pessoa não tem a noção da importância dessa ligação com o território, né? Quer dizer, esse espaço que eu ocupo, em que eu vivo, em que eu faço minhas trocas, em que eu tenho minha família, tenho os meus irmãos, os meus amigos, as minhas amigas e assim por diante. Mas isso foi totalmente acabado. Quer dizer, você tem aqui o Brasil, os estados, isso, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, assim por diante, mas você não tem um mapa brasileiro, que seria o mais importante, dos seus povos, né? Esse que seria o mapa mais importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente está hoje, de novo, em risco de perder ainda mais, né? Apesar do Supremo ter finalmente decidido a favor da questão, contra o marco temporal e a favor do efetivamente de que a ancestralidade é importante, mas ainda há ameaças no Congresso, há ameaças do dia a dia. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. E a outra questão que eu quero fazer para você é a seguinte: a ligação entre o passado e o presente. Se todo esse processo colonial, como um processo voltado para quebrar efetivamente a existência dessas culturas, se ele conseguiu quebrar essa ligação entre o passado e o presente, quer dizer, para que as pessoas ainda visualizem os seus marcos, os seus símbolos ainda como presentes na sua vida. Se você me permite, Ati, eu vou fazer uma pequena correção. As africanas e os africanos foram sequestrados e trazidos para cá, porque a gente tem que também dar a dimensão da crueldade. Ah, sim, claro. Né? Não, sim, mas eu falei só do período esse período do século XIX, né? Sim. Em que existe a partilha do território pelas nações europeias e que criam os 50 estados africanos artificiais, né? Sim, estão dividindo tudo, né? Estão dividindo tudo, né? Em 1750, redividindo, né? Porque começam até a dimensão. Aqui é importante a gente estudar o Tratado de Madrid, né? Porque já é uma revisão do Tratado de Tordesilhas, né? Que provocou, a gente tem aqui as guerras guaraníticas, né? Que foi terrível. Enfim, como eu falei para você, tem muita prosa aqui com esse feijão aqui. Mas eu queria fazer duas citações aqui para você, né? Que eu acho que são importantes, né? Uma é do Frantz Fanon, né? No livro Pele Negra, Máscara Branca. Olha só o que ele fala. O colonizado é um ser colonizado, porque sua memória foi tomada, sua cultura ridicularizada, seus valores destruídos. O colonizador não para de dizer ao colonizado que ele não tem passado, não tem cultura, não tem civilização. Aí, né, um dos sionistas que foram importantes, né, no processo de invasão do território palestino, que é o Ben Gurion, ele vai falar uma coisa que é muito em relação à Nakba, né, de 48, ele fala uma coisa que é o seguinte: os velhos morrerão e os jovens esquecerão. E aí, né, a gente vê que o Fanon, apesar disso, né, ele vai dizer ainda no Máscara Branca que a cultura, eu vou colocar desta forma, né, que a memória e a identidade, elas permanecem, de certa forma, ali presentes, não hegemônica, mas elas continuam ali presentes. E elas não continuam presentes da forma como poderia ser, né? Com todos os símbolos, com toda a intensidade, né? A minha família, por exemplo, é um exemplo disso, tanto materna quanto paterna. Eu conhecia bem mais e convivi bem mais com minha família materna. Minha avó sempre afirmava, tive relação com meu bisavô, né? Na família paterna, eu não mesmo com todos um monte de situações, né? Eu
não conseguia ter a compreensão, porque eu não tinha tanta convivência, né? Mas era o mesmo povo, Giva? Não, são povos diferentes, E aí eu tive recentemente com uma tia, que ela deve estar com 88 anos agora, e aí eu fui conversar com ela sobre isso, e eu perguntei, a avó, né, era indígena, nós somos indígenas, né, tia? Puxando para a família paterna. Ela falou, minha mãe tinha no registro dela o registro de Índia, minha bisavó também. Mas então, sempre eu encontrei alguns anos atrás com Edson Silva, que é um historiador importante aqui em Pernambuco, que ele falava, né, Giva, a história indígena é um susto, né? E aí ele foi me contando várias histórias. Não é um susto, né? É um mosaico, né? Muito grande, sabe, porque é uma militância, né? Outros povos fizeram militância, os Mapuche fizeram militância, os zapatistas desencadearam um processo de afirmação das identidades muito importante em toda a Biayala, né? A gente tem discutido memória, como é o caso dos Maori, né? A Linda é uma figura fantástica, né? Eu escolhi aqui algumas questões em relação à memória, né? A Linda Tuiá, que é Maori, ela é fantástica, né? Que ela fala, eu tenho estudado ela por conta de algumas relações que eu tenho estabelecido. O apagamento de nossa memória foi projeto. Sua reconstrução é nossa revolução. E aí, quando você vai falando com as pessoas, a gente vê que, né, o Fanon está certo, né? Que tem essa memória de baixa intensidade, vamos dizer assim, mas ela está presente, né? E ela vai sendo reconstruída também, Alfredo, como dá, não é algo simples, né? É algo muito difícil, né? Por isso que eu tenho falado muito, estou escrevendo um texto agora sobre o direito à história, à memória, e o direito de não ter a identidade do invasor. A gente precisa discutir isso. Por que a gente, né, vai afirmar essa identidade do invasor, né? E aí, eu penso que os elementos estão aí, como eu falei para você, os elementos estão aí, né? Na minha família sempre teve presente, minha avó materna sempre falou, e na minha família paterna, né, se sabia também, tem registros, né? E as práticas, as nossas práticas, né? Quando a gente vai olhar para as nossas práticas, a gente reconhece de onde nossas práticas, né? E a gente, né? No meu lugar, né? Nesse debate, né? Eu tento organizar um pouco mais teoricamente, né? Tem outros autores muito mais, né, relevantes, importantes do que eu, né? O Krenak, o Copenau, e tantas outras, um monte de gente produzindo. Tem Raquel Cariri, que fala do bioma, tem a Eva Potiguara, que é uma figura que organiza muito, né, o debate literário das mulheres indígenas. Tem tanta gente, tem tanta gente. Agora, eu tenho me dedicado a pensar esse processo histórico, né, numa perspectiva do colonizador, né, o que é o colonialismo, o que significou o colonialismo e a sua continuidade com o capitalismo, né, essa minha e como eu, né, desde muito cedo, né, a minha família foi de Pernambuco para São Paulo, né, eu era muito novo, tinha 13 anos, eu me deparei com outro universo, que é o universo da militância, né, então desde muito cedo, e aí também adquiri algumas características de militante. Então, eu quero registrar tudo, né? Eu registro tudo, eu e o Sassá, eu digo sempre, né, que ele é meu par intelectual, né? A gente se complementa, né? O Sassá gosta muito de registrar, ele registra, ele tem essa prática, eu tenho. Então, muita coisa do que a gente fez é encontrado na internet aí ao longo de pelo menos uns 15 anos, mais ou menos, né? No mínimo, né? Uns 15 anos, mais ou menos, né? Está tudo registrado. A gente tem tentado organizar esse debate para apresentar as contradições e o que nos trouxe até esse lugar, né? Tem sido a nossa tarefa, assim, vamos dizer assim, claro, né? A gente também tem esse elemento que é um elemento muito importante, que é entender, né, que o intelectual não pode estar
no pedestal, tem que estar em constante debate, né? A gente também, eu como ele, a gente também teve um rechaço da academia, né? Na academia eu estive, não concluí, né? Comecei a fazer história, não concluí. As pessoas diziam que eu não sabia escrever, porque eu escrevia como falava. Terrível. Mas Gil, Atiê, o meu livro está, viu, Atiê? Eu queria que você mostrasse aí o seu livro um pouquinho. Mostra o seu livro, você tem aí? Mostra um pouco mais alto, assim, um pouco mais distante para poder aparecer o título, um pouquinho mais distante. Aí tá bom. Aí tá bom, não, menos. Mais para cá. Então tá bom. E as pessoas podem encontrar o seu livro? Podem. Eu vou já falar, mas eu vou falar uma coisa interessante, como é que é o colonialismo, né? Eu fui... Não, conta primeiro onde que as pessoas podem achar seu livro, como? As pessoas podem mandar e-mail para o tvembaú@gmail.com. Então, TV Embaú. E como é que fala direitinho? Por soletra aí para gente. TVIM de Maria Baú @gmail.com. tvembaú@gmail.com. Ou tem um perfil no Instagram que é Sangue de Terra, Sangue na Terra. Sangue de Terra, Sangue na Terra. Que é o nome do livro. Que é o nome do livro. Tá? Facilmente encontra. Ou pode também, que eu não gosto. Tá certo. Pronto, tá aí. Né? A partir daí tá tudo certo. Então tá bom. Mas interessante. Giva, eu queria primeiro agradecer muito a sua presença, né? A nossa conversa foi muito gostosa, muito agradável, né? E útil. Dizer que a gente vai voltar a conversar sobre esses temas que são bem importantes. E nós vamos conversar com todo esse pessoal aí que você citou. Que eu acho que é extremamente importante trazer essa contribuição, porque isso tudo também traz, a par de tudo isso que você falou, também traz uma contribuição para o direito brasileiro, né? Que ainda está em construção, né? Quer dizer, é uma coisa que vocês é que trazem e a gente tem que, aos pouquinhos, ir recuperando isso tudo. E agradecer sempre ao Brasil 247, à querida Daiane, que nos dirige aqui sempre com essa gentileza enorme que ela tem conosco. Agradecer aos amigos e às amigas da Academia Paulista de Direito, né, a comunidade do 247, e a todo mundo que está nos acompanhando e está participando e está fazendo esse programa cada vez mais vivo e brilhante, né, nessa sua tarefa de vincular o direito, né, à democracia e, portanto, desvincular o direito de uma tradição cultural muito contrária, né, à convivência, muito contrária à construção de uma vida feliz. E nós temos aqui um minutinho para nossa despedida, e eu queria deixar, então, a palavra a você, Giva, para você falar aqui, nesse último minuto, convidando todo mundo a acompanhar os programas seguintes também e aos programas que já foram gravados, que estão à disposição. Então, Mati, eu fico muito agradecido, você sempre lembra, você sempre, né, é um apoiador, uma pessoa muito sensível aí para a causa indígena, isso para a gente é muito importante, você tem uma relevância no debate público, no debate jurídico, e isso, né, é fundamental. Né? Eu ia falar um pouco mais do colonialismo, né, você vai falar nas próximas. Que aconteceu com o meu livro, a USP Leste, uma menina pegou meu livro para ser referência, um professor da USP Leste não aceitou e concomitantemente o meu livro foi comprado por uma professora de Cambridge, né, o antro do colonialismo, né, sei lá com quantos séculos de existência aí, né, e hoje eles estão utilizando meu livro como referência lá, mas que notícia maravilhosa, quer dizer, mas o antro citado lá em Cambridge e o pessoal da Universidade em São Paulo perdeu. Eles é que perderam. O sub do 20 aqui não aceitou, né? Eu tive o prazer, né, de conhecer o Nego Bispo, né? E a gente se encontrou antes dele falecer, um mês antes, lá em Alagoas. A gente saiu à noite conversando, né? Eu falei, eu me senti muito contemplado sua fala. Uma das últimas falas que ele fez, né, lá na USP, ele dizia: estou no templo do colonialismo. Então, eu queria agradecer, né, também feliz aqui de, pelo menos, ter ouvido a Daiane um pouco, né, eu
eu sempre falo para o Aquiles, né? O Aquiles é meu amigo, sempre falo para ele que ela é muito assertiva, muito, né, importante aí para a construção do 247. Então, deixo meu abraço, e para a comunidade 247, e para você, Atiê, sempre uma grande figura, um grande apoiador e uma pessoa, como eu já falei, muito importante nesse debate público aí, dos diversos temas. Giva, um abraço afetuoso. Tchau, pessoal. Até o próximo programa.